Os 12h39, deixa eu sentar aqui porque a partir de agora nós vamos falar com Nelson Felipe, que é o superintendente da SMTT de Aracaju. Nelson, obrigado por atender o nosso convite, uma boa tarde para você. Boa tarde, Fábio, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sempre é um prazer vir aqui prestar nossos esclarecimentos à sociedade e trazer também tudo aquilo que a gente tem feito. Começo de ano, já estou chegando aqui cedo, né? Verdade, eu lhe agradeço pela gentileza. Agora deixa eu começar logo por uma pergunta meio apimentada para você. Circula aí nas redes sociais um vídeo de uma entrevista feita por um vereador de Aracaju, onde estavam você e a prefeita Emília. Isso. E aí o vereador pergunta assim: prefeito, estão dizendo que essas câmaras nas ruas é para multar o povo, e a prefeita disse: não estão dizendo isso, não, é segurança. Vocês mudaram de ideia e as câmaras agora passaram a multar o povo nos corredores, Nelson? Veja, é preciso que as pessoas saibam dizer a verdade. Vereador Lúcio Flávio. Então, a pessoa tem que dizer a verdade, tem que trazer a verdade para a população. Quando a gente entregou aquele sistema, a gente estava entregando o sistema de cercamento eletrônico. O cercamento eletrônico é diferente do sistema de vídeo monitoramento. O cercamento eletrônico, como disse a prefeita naquela matéria, naquele vídeo que está lá do vereador Lúcio Flávio, ele trata da segurança pública, a segurança pública específica. Veja, com o cercamento eletrônico, só esse período aí do cercamento, já conseguimos recuperar mais de 50 veículos roubados junto com a Polícia Municipal. Então, o programa que está lá, o software que está instalado na SMTT, ele é exclusivo para esse fim. Todos os veículos que passam na via, que tem o cercamento eletrônico, tanto é que ele só está posicionado nas entradas e saídas de Aracaju. Se você for na Náufragos vai ter, se você estiver na Melício Machado vai ter, se você estiver na Inácio Barbosa vai ter, se for na Oswaldo Aranha vai ter, na parte da Euclides Figueiredo vai ter, ou seja, em todas as saídas e entradas de Aracaju vão ter as câmeras de cercamento eletrônico. Para quê? Porque caso entre ou saia de Aracaju, qualquer veículo que tiver queixa de roubo e furto, que tiver pessoa procurada, que tiver qualquer situação judicial, esse veículo tem a placa escaneada, é disparado lá na SMTT o alarme mostrando que aquele veículo tem algum problema na justiça ou o seu proprietário, e aí a gente informa a Polícia Municipal que vai buscar aquele veículo que pode estar envolvido com um crime. O monitoramento, o vídeo monitoramento, esse acontece em todas as cidades do país. O vídeo monitoramento hoje é uma coisa normal e para fiscalização, para auxiliar a fiscalização. Imagine uma cidade como Aracaju, que a gente está em torno de 605 mil habitantes, onde eu só tenho operacionalmente trabalhando 103 agentes de trânsito. Se eu não tivesse o vídeo monitoramento, eu não tinha condições de fazer a fiscalização. Então, o vídeo monitoramento, que são aquelas câmeras giratórias, as câmeras que a gente chama de câmeras DOMI... Que tem aquele sistema que você me mostrou uma vez lá na sede da SMTT. Exatamente, isso mesmo, que a gente consegue trazer, mexer, girar, verificar toda a fiscalização dentro dos terminais, o que está acontecendo, o que não está. Esse é para fiscalização, tanto de trânsito como de transporte. Mas o cercamento eletrônico é um sistema separado, que tem um software diferente, ele trabalha só para a segurança pública. Nesses primeiros dias, muita gente já foi multada por estar nos corredores exclusivos para o transporte nos horários proibidos? Veja como o aracajuano é uma população que tem consciência. Ele só precisa ser imbuído e admoestado a cumprir. A partir de domingo, já reduziu sobremaneira o número de pessoas que trafegam na faixa exclusiva do ônibus nos horários. É de tal forma que as pessoas, Fábio, elas têm que começar agora a entender que das 9 da manhã às 16 é permitido, não tem problema algum. Então elas podem andar na faixa exclusiva das 9 da manhã até às 16. O que ela não pode é das 6 às 9 e das 16 às 19. Fora esses horários, é permitido totalmente ele andar na faixa. Mas já teve muita multa, não? Não, então, a questão é essa. Quando a gente estava na fase de teste, só analisando, muitas pessoas invadiam o corredor. Agora que multa, não tem quase mais ninguém. Um ou outro aventureiro, que desiste, se arrisca a entrar no corredor, logicamente é autuado. A pergunta feita pelo Ítalo aqui, queria saber de Nelson Felipe quando irá tomar providências com a ciclovia da Avenida Maranhão. Todas as sextas e domingos enchem a ciclovia de carro. Ítalo Leandro, bairro Bugio.
A Avenida Maranhão, Fábio, ela está em obras, né? Desde o início ali, do final da Ayrton Teles, até lá a Euclides Figueiredo. Ela está em obras, assim, a gente não concluiu obras ainda, a ciclovia que existe lá é muito ruim, muito precária. Né? A gente tem um projeto, junto com a EMURB, de fazer uma boa avenida. Tem problemas? Tem, lógico que tem. Você mesmo sabe que o acesso, inclusive, para a nossa casa, a nossa PRF, é uma situação complicada, difícil. Muitas vezes as pessoas se confundem, eu entro por onde? Pela direita ou pelo da esquerda? Porque a gente que trabalha lá, como você ainda trabalha, eu já estou aposentado já há 7 anos, né? No instante o tempo passa. Então, assim, a gente às vezes conhece, mas o cidadão ele se confunde. Isso também vai ser analisado e vai ser adequado. Né? A gente precisa resolver esses problemas e está sendo resolvido. Valdir Azevedo, boa tarde, Fábio. Pergunte a Nelson por que em Aracaju não existe ainda a faixa azul para motos, que em algumas capitais já existe. São Paulo foi a primeira, né? É uma faixazinha, para quem não conhece, é uma faixa azul onde por aquela faixa só as motos podem transitar. E eu vou lhe dizer uma coisa que saiu agora, semana passada, não sei se você viu, se você não viu eu limando, a CET lá em São Paulo fez uma pesquisa e hoje ela se arrependeu de fazer a faixa azul. A faixa azul não deu certo em local nenhum. Onde foi colocada a faixa azul, aumentou o número de acidentes, aumentou o número de mortes. Né? Por quê? Porque as pessoas imprimem uma velocidade maior na motocicleta, né? E por conta de uma situação ou outra, eu não sei se você anda de moto, Não, ando não. Você sabe que eu era do corpo de motociclista da PRF, coragem, né? Não. Eu era do corpo de motociclista e você sabe que até uma pedra no meio do caminho pode lhe derrubar da moto. Então, com a faixa azul em São Paulo, eu estou com um estudo aqui, vou lhe enviar, inclusive até porque a gente faz parte do grupo de secretários do Brasil todo, foi uma situação que foi colocada e hoje já se percebeu que não dá certo. Motociclista hoje é uma situação de extremo perigo, Fábio. Hoje, então não vai ser implantada a faixa azul em Aracaju? Até porque mesmo que a gente quisesse, não teria espaço. O problema é isso, que você tem que reservar. Agora, você falou em motocicleta, como é que vocês estão avaliando o que fazer, Nelson, para diminuir a quantidade de acidentes com motos? Isso. O ano passado, nós já tivemos a iniciativa, mais ou menos em agosto do ano passado, setembro, quando tivemos o setembro, a Semana do Trânsito, numa daquelas operações nossas, daquelas operações educativas, ali em frente ao SESC Senat, eu percebi a quantidade de motos e a quantidade eu fui verificar de sinistros com motos. A partir daquele dia, a gente convocou a sociedade como um todo para reuniões mensais, para discutir o que fazer. Amanhã, inclusive, nós temos convidamos inclusive o ex-superintendente, agora ex, né, do Hospital de Urgência de Sergipe, Hospital João Alves, Dr. Roberto Gugel. Ele estará com a gente para falar, inclusive, dos traumas, né, ligados aos acidentes com motos. E assim, a gente tem trabalhado junto com diversos setores, com o DENIT, com o PRF, com Polícia Militar, com Polícia Civil, com Secretaria de Educação do Estado e Município, Secretaria de Saúde, Estado e Município, para a gente estudar esse problema tão grave que está no Brasil todo. Verdade. O Brasil todo hoje está sofrendo com os acidentes de moto. E um detalhe interessante, o custo de um acidente desse, Fábio, é um absurdo. O doutor Roberto Gugel me disse uma vez que se você for fazer uma média, a cada 12 minutos da entrada no João Alves, uma pessoa vítima de acidente de moto no estado. É, de fato, algo assustador. É quase uma epidemia. Agora, Nelson, qual é a moto que pode andar sem capacete e a que não pode? Veja, a questão da moto e motoneta, né? A gente tem hoje muitas motonetas, né? E muitas motocicletas que estão acima de 100 cilindradas, né? As que estão abaixo de 50 cilindradas, muitas aquelas motos elétricas que até vendem nos supermercados, aquilo você é orientado que se use. Mas não é obrigatório como a bicicleta, entendeu? A partir de 50 cilindradas é obrigatório não somente o capacete, mas também a ACC, né, que chama a Autorização para a Condução do Ciclomotor, que é muito mais negócio tirar a habilitação, a CNH, do que a ACC, até porque é o mesmo preço. Né? Então, assim, a partir das 50 cilindradas é obrigatório tanto a CNH ou a CC, como também o uso do capacete. Cândida Feitosa, ela faz a seguinte pergunta. Pergunte a Nelson a respeito dos veículos nas calçadas da Coelho Campos e Pedro Calazans. Um problema que eu acho que quando era menino já... Né, rapaz, isso daí é impressionante como a gente atua e autua.
né? A gente tem um volume muito grande de autuações na questão do estacionamento proibido e estacionamento sobre calçadas. Inclusive ontem até a doutora Ana Paula me ligou, do Ministério Público, questionando situações como galerias que permitem estacionamento interno deles e desde que não esteja na calçada não há problema. Então as pessoas que pretendem ter estacionamentos em suas lojas, que elas o façam no seu terreno, dentro do seu terreno, que eles possam subir pela calçada, mas que estacionado dentro do seu terreno, do limite do seu terreno. A partir do momento que o veículo fica apenas um pedaço na calçada, ele já está cometendo uma infração e passível de autuação. Matheus, ele pergunta, já pensaram em colocar rodízio? Aracaju tem muito carro para pouco espaço, estamos sofrendo no trânsito. É outro problema que assim, as pessoas compram as ideias que vêm em outros locais e não sabem o resultado. São Paulo foi o primeiro a fazer isso e hoje também se arrepende, só que não consegue voltar atrás. Por quê? Porque o rodízio, ele faz com que as pessoas que têm um maior poder aquisitivo comprem mais carros. Então o cidadão compra, como geralmente a divisão é placas pares e placas ímpares e um dia em comum para todo mundo, quem tem o maior poder aquisitivo compra um carro com a placa par e outro carro com a placa ímpar. Ou seja, aumenta o número de veículos e no dia que todos podem sair, todos os veículos vão para a rua, inchando muito mais a nossa capital. Ô Nelson, quais são os pontos, digamos assim, os pontos mais críticos hoje de Aracaju? Tancredo Neves, eu acho que é o mais grave, e além dela. Olha, a Tancredo Neves, na verdade, ela precisa de uma via alternativa. Hoje mesmo eu estava conversando com o Diego, que é engenheiro e é o diretor de obras da Imurb, justamente sobre isso. A gente precisa criar vias alternativas a Tancredo Neves. A Perimetral Oeste, a continuação dela seria uma via alternativa a Tancredo Neves, que a gente precisa desobstruir, digamos assim, desafogar a Tancredo Neves. Né? Esperamos que com a obra da ponte lá do viaduto do novo, lá no final dela, no início, como se veja, lá com a Biramar, aconteça essa desobstrução, essa melhoria. Mas é preciso, Fábio, eu até já comentei isso com você, que a Tancredo Neves ela tenha uma situação onde os viadutos eles sejam construídos. Porque, veja, se começou a fazer viaduto, desde lá do início, ali no Complexo Marcelo Deda, que passa por cima da Avenida do Primavera, né, da Ministro Geraldo Barreto Sobral, fez-se o viaduto do dia, fez-se a ponte do Detran, mas não se continuou a fazer. Lembre-se do seguinte, dá um exemplo bem prático. Recife e Maceió, são cidades que eu ando muito. Se você olhar, houve um período que a gente ia a Recife e a Maceió e sempre tinha uma obra de viaduto de ponte. Porque quando você começa a fazer isso, você tem que dar sequência a esse tipo de planejamento. Se você observar na Tancredo Neves, como você mesmo colocou, os engarrafamentos, as retenções, como a gente chama tecnicamente, começam quando terminam os viadutos. Então você começa a ter uma retenção logo na João Ouro, na saída da João Ouro do Sol Nascente, porque tem aquele cruzamento. E aí essa retenção ela vai continuando até você chegar ao semáforo do USE. Quando você passa o semáforo do USE, que você tem o viaduto da BR, você acaba a retenção. Então, se você continuar com viadutos, você melhora. Mas tem outros pontos que a gente já está, inclusive, com planejamentos, com projetos, como, por exemplo, aí o cemitério São João Batista, aquela rotatória, ela precisa ser resolvida. Precisamos de um viaduto ali, não tenha dúvida, precisa ser um viaduto ali no São João Batista. Temos outros pontos, como ali no Marivan, né, com Orlando Dantas, ali no final do gasoduto, precisa ser resolvido. Né? Nem mesmo o semáforo misto ali, que é de avanço e de velocidade, resolveu. As pessoas passam, né, pelo semáforo. Ponte da Coroa do Meio. Ponte da Coroa do Meio. A prefeita disse numa entrevista recente que agora, depois do carnaval, já vai tirar o tapume e já vai liberar a pista. Uma parte da pista. Você acha que já melhora? Porque ali é terrível também. E agora que está a obra do Estado aí... Então, a questão foram as duas obras ao mesmo tempo na mesma avenida. E aí realmente deu uma retenção muito grande. A ponte da Coroa do Meio, o alargamento da ponte, que é o que vai acontecer na verdade ali, ela vai trazer uma certa facilidade, mas vai causar também uma dificuldade que vai gerar a necessidade de um alargamento mais na frente. Porque imagina o seguinte, Fábio, olha, hoje você tem uma ponte que é de pista dupla com duas faixas em cada pista, em cada lado, não é isso? Quando você tem uma retenção na ponte, porque tem uma parte da população que quer convergir à esquerda para ir para o lado do Parque da Cimenteira. E tem outra parte que quer convergir à direita para ir para o centro da cidade. Com a segunda faixa, né, virando 3 faixas, você vai poder definir 2 faixas para um lado e uma faixa para o outro.
Só que digamos o seguinte, se você colocar 2 faixas para a direita indo para o centro, você vai gerar um volume maior de veículos que descem em sentido centro, só que para que não afunile justamente na agulha da nova saneamento da Francisco Porto, você tem que ter um alargamento da via. Porque senão ele vai afunilar ali e a retenção que estava em cima da ponte vai acontecer justamente na entrada da Francisco Porto. Então você tem que enlarguecer, precisa-se de uma nova obra para enlarguecer ali para dar fluidez. Por que não vê a possibilidade das motos circularem nas faixas exclusivas dos ônibus? A pergunta feita pelo Josival. Isso é impossível. O ônibus ele é um veículo grande, um veículo, você também sabe disso, você, meu colega PRF, sabe disso, ele tem um ângulo de visão muito restrito, diversos pontos cegos. Para você ter ideia, Fábio, um ônibus ele tem 32 pontos cegos. O motorista não consegue visualizar em 32 pontos quem vem. Imagine uma moto que muitas vezes está colada no ônibus e você tem alguma dúvida que o motociclista ia querer ultrapassar o ônibus? Nenhuma. Então, se ele vai ultrapassar, o motorista não vê, mexe no volante, derrubou, morreu mais um motociclista. Nelson, falando agora rapidamente sobre transporte coletivo. Por que a empresa VRS continua, eu faço sempre essa pergunta aqui, circulando em Aracaju, já que ela tem ônibus velhos, não tem ônibus com ar-condicionado? Veja, a gente trouxe a empresa VRS numa situação de extrema urgência. Vai fazer 1 ano ainda, na verdade, a gente não tem nem 1 ano. A gente deu esse prazo para complementar. Hoje mesmo, hoje eu falei com o proprietário da empresa e com o gerente aqui na capital, e eles já me garantiram o seguinte: após o carnaval, e eu vou dizer porque foi eles que me disseram, estão aqui no meu celular, após o carnaval chegam ônibus para reorganizar e modernizar a frota, ônibus agora que não são novos, mas que são 2020, para tirar os ônibus mais antigos que ainda estão no decreto, e no aniversário da capital, em março, há um planejamento da empresa VRS trazer 31 ônibus novos, 0 quilômetro, inclusive com ar-condicionado. Então, assim, é uma renovação grande. É verdade que a VRS usa ônibus que foi da Progresso, não? Não tem. Isso aí não tem nenhum fundamento. Sobre a empresa modelo, eu lhe perguntei uma vez, a empresa modelo tem problema de pagamento de FGTS, me parece que 6 anos sem pagar o FGTS dos trabalhadores, vocês têm acompanhado isso? Acompanhamos, fizemos inclusive uma reunião a semana passada com em torno de 15 motoristas que estiveram lá com a gente, era uma representação de alguns que estavam insatisfeitos. Nós explicamos a situação como um todo, colocamos que essa situação, inclusive, Fábio, ela tem uma complexidade que foi criada lá na época da pandemia. Eu não sei se você recorda que Aracaju foi a última cidade, a última capital do país que pagou o subsídio, por conta lá do que aconteceu com o transporte público durante a pandemia. Então, apesar do ex-prefeito ser presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, que era uma situação em que todos pagavam subsídio para o transporte público, Aracaju foi a última a pagar o subsídio. Com isso, a maioria das empresas, e aquelas, por exemplo, a Atalaia não sofreu com isso. Por quê? Porque a Atalaia tem um lastro enorme. A Atalaia, na verdade, não é Atalaia. A Atalaia é a aviação Itamaracá de Pernambuco. Então, ela tinha um lastro muito grande, um suporte muito grande. Então, ela não sofreu. As outras, como, por exemplo, a Progresso quebrou por conta da pandemia e por conta da falta do subsídio. Ela chegou num ponto que ela não aguentou mais. A Modelo, por ter um suporte ainda pequeno, mas ter em Salvador e em Fortaleza, ainda conseguiu se segurar. Mas aí, para manter salários em dia, tickets em dia, teve esse problema com o FGTS, que agora, inclusive amanhã, aliás, hoje, às 3 horas da tarde, eu tenho uma reunião com o proprietário da Modelo para cobrar essa readequação, uma vez que ele já está recebendo desde o ano passado, no dia certo, na data certa, todo dia 10 a gente paga o subsídio, para que esse valor do subsídio também sirva, além do pagamento do salário, mas também para o FGTS. Nelson Felipe, eu peço que, mais uma vez, que você, com a sua assessoria, veja, tem muita pergunta que foi feita no YouTube, que eu não tenho condições de fazer pelo horário, mas agradeço a você pela sua vinda e peço que a sua assessoria veja lá que tem muita sugestão interessante para melhorar o trânsito de Aracaju. Obrigado, Nelson. Não tenha dúvida. Maíra vai olhar, já deve estar olhando, inclusive, com o seu recado, que ela está nos assistindo. Um pedido. Valeu, Nelson. Obrigado, meu irmão. Obrigado.